Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 15º domingo do tempo comum. E neste domingo nós deparamos com o envio dos 12 discípulos. Jesus que os envia em missão 2 a 2. Ser missionário ou fazer missão significa levar Jesus a todas aquelas pessoas que não o conhecem, a todos aqueles corações que ainda não o amam. E o fim último da missão da igreja, como nos resume o último cânone do direito canônico, é a salvação das almas e nada mais. Tudo aquilo que nós fazemos dentro da igreja está voltado para a salvação das almas. Desde um simples serviço social de caridade que nós fazemos, a finalidade não é aquilo, é a salvação da alma, ou seja, a eternidade, o céu. Na segunda leitura de hoje, podemos dizer que São Paulo nos mostra o modo que todos nós podemos ser missionários. No versículo 4, ele nos disse o seguinte: em Cristo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Ou seja, nós podemos ser missionários e Deus quer que todos nós sejamos missionários, buscando a santidade, sendo santo neste mundo em que nós vivemos. Mas vale ressaltar que existe uma diferença teológica entre ser santo e ser salvo. Ser salvo é você morrer sem nenhum pecado mortal e de uma certa forma ter vivido aquela vida que buscou fazer a vontade de Deus, mas não de um modo perfeito. Se você morrer nesse estado, para o inferno você não vai, você vai para o purgatório, vai ficar uma eternidade para amar a Deus, para reparar os seus pecados, aquilo que você não fez aqui na terra, por falta de generosidade. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Embora o purgatório já seja a certeza do céu, o sofrimento do purgatório não é brincadeira. Santo Tomás de Aquino nos diz que o menor sofrimento do purgatório é 3 vezes maior do que o sofrimento da cruz que Jesus sofreu. Então não é brincadeira. Agora, ser santo, isso significa almejar a perfeição. É a conformação da nossa vontade com a vontade de Deus. É quando nós deixamos de fazer as coisas por obrigação, porque é preceito, porque é pecado, e passamos a fazer aquilo por amor. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa da Ordem Terceira, do Carmelo, e aquela pessoa me disse algo que me chamou muita atenção. Estávamos conversando sobre os santos místicos, os santos que vai rezar já começa a entrar em êxtase, começa a flutuar e tudo mais. E aquela pessoa era uma mulher, me disse o seguinte: pois é, né, padre? Essas pessoas místicas que entram em êxtase, os corações delas estão mais no céu do que aqui na terra. Então isso é a santidade. É quando nós aspiramos à perfeição, quando nós queremos o máximo e trabalhamos para isso. Por isso, eu quero apresentar aqui para vocês 7 pontos sobre a santidade. Eu sei que essa homilia aqui vai parecer uma pequena direção espiritual, mas eu preciso apresentar isso aqui para vocês. E o primeiro ponto é que Deus nos atrai. Por que que Deus nos atrai? Porque ao nos criarmos, Deus nos criou para Ele. Por mais que Ele infundiu em nossos corações a liberdade de optarmos por Ele ou não. Deus infundiu em nossos corações o desejo, a busca pela felicidade. Por isso que o salmista vai dizer que o coração do homem é um abismo. Quanto mais ele tem, mais ele deseja. E quanto mais conquista, mais ele deseja. Por quê? Porque aquele desejo, aquele impulso é para buscar a Deus. Não é para buscar amor de outras pessoas. Não é para ser reconhecido, para ficar buscando dinheiro, fama e tudo mais. É para buscar a Deus. Então esse é o primeiro ponto. Deus nos atrai, porque Deus nos criou para a felicidade, mas a felicidade eterna, a felicidade com Ele. Depois, ser santo
não é apenas a vocação de alguns. É um grande erro pensar dessa forma. Só o padre tem que ser santo, tem que ser parecido com o Padre Pio. Somente as freiras, as monjas que estão lá no Carmelo que tem que ser santas, para ser santa igual a Santa Teresinha do Menino Jesus. Toda pessoa humana é chamada à santidade de vida. Terceiro, podemos ser santos na vida comum. E aqui que eu quero chamar a atenção de muitas pessoas. Muitos pensam que ser santos é ter uma vida fanática, é passar o dia inteiro na igreja, é ficar acompanhando, seguindo o padre para cima e para baixo. Depois vai vir até uma vida que vai esgotando. Não é isso que é ser santo. Deus quer que você seja santo na sua vida comum. Se você é casado, é na sua família, é sendo pai, sendo mãe, sendo esposo, sendo esposa, sendo tio, sendo padrinho, madrinha. É ali que você precisa ser santo. Você precisa ser santo na vida social, nos seus negócios, nos seus trabalhos, com os seus funcionários, na sua empresa, seja lá o que for. É ali que você precisa ser santo. É ali que Deus espera que você seja santo. Por isso que eu falei para vocês, ser santo é o melhor modo de ser missionário. Porque um santo, ele não precisa ficar falando e nem fazendo muita coisa. A própria vida dele já diz muito. Um santo sempre vive correndo das pessoas, porque todo mundo quer ficar perto dele. Todo mundo quer ser semelhante a ele. Por isso que São Francisco de Assis dizia: tome muito cuidado com a vida que você leva. Talvez ela seja o único evangelho que alguém tenha para ler. Se vocês que estão aqui dentro da igreja, eu, padre, que estou aqui pregando, se nós escandalizarmos alguma pessoa que é mais fraca na fé do que nós, e essas pessoas se afastarem de Deus por causa do nosso mau exemplo, vocês podem ter certeza que Deus irá nos cobrar no juízo final. Então é ser santo na vida comum, no dia a dia, no nosso trabalho. Depois, santificar a vida comum é vivê-la honesta, humana, de forma cristã. Como eu disse, não é viver uma vida fanática, não é ser uma pessoa triste. Às vezes a pessoa faz um monte de penitência, comunga, faz aquelas coisas todas. Uma pessoa vai cumprimentar, a pessoa já dá um coice. Chega ali na porta da igreja, já está maltratando a outra pessoa. Que tipo de santidade é essa? Que tipo de oração que é essa? Que não te impulsiona a amar o próximo. Então ser santo não é isso. Ser santo é ter uma vida normal, uma vida humana, porém de acordo com a vontade de Deus, com os princípios do Evangelho, com as orientações da igreja e não do mundo. Depois, formar-se e formar os outros na verdade. Gente, isso aqui é muito sério. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia. O que é apostasia? É o abandono da verdadeira fé. Tem muitos padres por aí pregando coisa errada e o povo aplaudindo. É isso mesmo. Até bispo, tome muito cuidado. Vocês precisam pegar o catecismo da igreja e estudar, conhecer a verdadeira fé. Vocês devem obedecer um padre, um bispo, à medida que eles obedecem a Deus, à medida que eles fazem a vontade de Deus. Quem não sabe obedecer o mínimo, não está pronto para pregar, não está pronto para ser exemplo de vida. Dói. Eu nunca vou esquecer um exemplo que Santa Rita passou na vida dela, que eu estava lendo no mês de maio. Santa Rita já teve uma vida voltada para Deus. O sonho dela era ser freira. No entanto, como era a única filha, os pais a obrigaram a casar para manter ali a descendência da família. Nossa, para ela foi um martírio muito grande. Até porque os pais eram pessoas bem religiosas. Desde cedo eles já tinham devoção à paixão de Cristo. E ela recusando, e ela pediu um tempo para os pais que ela ia rezar, ia consultar Jesus. E na oração, Jesus disse o seguinte para ela: mais vale um ato de obediência do que um ato de sacrifício que você iria fazer lá dentro do convento. E assim Santa Rita compreendeu a vontade de Deus, e assim ela obedeceu os seus pais. Na hora que eu vi, eu estava na minha sala, fui na sala do padre Edmilton, falei: padre, olha isso aqui, como eu estou longe da santidade, uma obediência dessa. Santa Catarina de Sena,
O bispo proibiu ela uma vez de comungar. E ela não ficou brava, não fez nada disso, não se revoltou, não foi conversar com o Papa, coisa nenhuma. Ela simplesmente aceitou aquilo como a vontade de Deus. Então nós precisamos estudar, ler catecismo, para sabermos a verdadeira fé e ensinar a verdadeira fé às pessoas, a começar quem é pai, quem é mãe. E tome muito cuidado com as ideologias do mundo moderno. Sexto, sermos irrepreensíveis, como nos pede a segunda leitura. O que isso significa? Não termos uma vida dupla. E aqui vida dupla, não estou me referindo especificamente a uma pessoa viver adultério. Não, vida dupla no seguinte sentido: a pessoa diz que é católico, está buscando a santidade, diz que está no caminho da conversão, mas a pessoa gosta de ter uma vida mundana, a pessoa gosta de viver uma vida de pecado mortal, gosta de ficar muito tempo sem confessar. Cuidado, uma hora você vai se arrepender, pode ser tarde demais. Não podemos ter vida dupla, como nos diz o Antigo Testamento. Deus é um Deus ciumento. Por quê? Porque Deus, Ele não quer pedaço de nós. Deus, Ele nos quer por inteiro. Por isso que temos que amá-lo com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. E o sétimo, precisamos rezar. Precisamos de vida interior. Precisamos de silêncio. E rezar significa viver na presença de Deus. E quem vive na presença de Deus sabe ser humilde, ou se é um grande soberbo, entra nesse caminho da humildade, porque a oração pela graça vai transformando. E aqui que está a santidade. Nós apenas colaboramos e a graça de Deus nos transforma, nos faz santo, como fez essas pessoas assim como Santa Teresinha, Santo Antônio, que está aqui na nossa frente, São Bento. Então temos que rezar, criar intimidade. Eu suponho que todos os casais aqui, um tem intimidade com o outro, que todos os melhores amigos têm intimidade com o outro. E suponho também que todos vocês que estão sentados me escutando devem ter intimidade com nosso Senhor. Se não tem, está faltando aquilo que é o principal da vida de vocês. Vamos rezar, vamos fazer ação de graça, participar da Santa Missa com mais amor, com mais disposição, buscar uma vida sacramental, confessar os nossos pecados regularmente, uma vez por mês, que eu indico, ou toda vez que tiver em pecado mortal, comungar Jesus Eucarístico com muito amor. Quando acabar a missa, não sair correndo, ficar uns minutinhos. Me lembro que uma vez um homem entrou na fila da comunhão. Da fila da comunhão ele já estava indo embora. São Felipe Neri, que estava celebrando a missa, chamou 2 coroinhas assim de batina vermelha, mandou eles pegarem as 2 velas que estavam no altar e acompanhar ele. Quando o homem chegou lá fora: "Uai, que cerimônia que é essa?" E São Felipe Neri disse: "Você está transportando Deus Altíssimo dentro de você. Você não acha bom que essas tochas te acompanhem? Volte e faça a sua ação de graça como um bom cristão." Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, tudo é questão de amor, tudo é questão de prioridade. Se nós desejamos ser santos, se nós desejamos ir diretamente para o céu, nós temos que nos esforçarmos e nos abandonarmos na mão de Deus. Deus nos dará a sua graça, e a sua graça vai nos transformar. Acreditem na conversão, acreditem na santificação. Eu me lembro que uma vez um padre amigo meu, era seminarista, o Padre Elilson pediu para ele fazer ele estava na paróquia do Padre Elilson, o Padre Elilson é responsável da nossa catequese na arquidiocese, pediu para ele falar sobre a santidade. Aí ele estava preparando algo, aí nós começamos a brincar, que às vezes as pessoas vão colocando desculpa. "Ah, mas eu sou isso." "Não, tem santo fulano que é assim." "Ah, mas eu sou mãe." "Tem Santa Giana." "Ah, mas eu sou rico." "Tem os reis e rainhas, tantos santos." "Ah, mas eu sou preto." "Tem São Benedito." "Ah, mas eu sou criança." "Tem São Domingos Sávio." "Tem Santa Maria Gorete." Então a santidade é para todo mundo, a santidade é para todos nós. Que Deus nos abençoe, abençoe nosso bom propósito e nos conceda a sua graça. Essa graça que nos transforma, essa graça que nos faz santo, essa graça que nos faz sermos missionários, anunciadores de Jesus com a nossa própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.